Olá, professora Nádia Dallagnol aqui, especialista em licitações e contratos, para falar sobre o novo divulgação de compras do sistema do governo federal, o Compras Gov.br, em especial em como realizar a publicação de uma licitação utilizando-se do sistema de registro de preços, através do novo divulgação de compras. Bom, para quem não sabe, o sistema do governo federal sofreu uma recente atualização, onde nós deixamos de utilizar o então CIASG.net para passar a utilizar de forma integral o novo divulgação de compras, no qual hoje é possível realizar a publicação de uma licitação, uma contratação direta ou o instrumento auxiliar credenciamento através do novo divulgação de compras. Recentemente, eu fiz um vídeo no qual nós tratamos sobre como realizar a divulgação de uma licitação tradicional. O intuito hoje é tratar sobre a licitação, mas em relação ao registro de preços. Tá? Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre a divulgação de uma licitação por SRP, mas naquelas ocasiões em que nós não vamos divulgar a intenção de registro de preços. Para quem não sabe, a Lei 14.133, no seu artigo 86, trata que o órgão gerenciador, ainda na fase preparatória, deverá realizar o procedimento público de intenção de registro de preços para que, num prazo mínimo de 8 dias, outros órgãos ou entidades possam se manifestar e integrar, juntamente com o gerenciador, aquela ata de registro de preços, ou melhor, o processo de registro de preços ainda na fase preparatória. Nesses casos, é necessário que o órgão gerenciador divulgue essa IRP através de um termo de referência preliminar, para que, passado esses 8 dias, se eventual órgão interessado em integrar como participante, possa se manifestar e, com isso, o gerenciador faça, então, a inclusão desse quantitativo dos eventuais partícipes para integrar aquele registro de preços. Mas nesse vídeo em especial, a gente fará em relação ao registro de preços, mas sem divulgar a IRP. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre a divulgação da IRP especificamente. Pois bem, meus amigos, é importante mencionar que a Lei 14.133 de 2021, no seu artigo 86, como eu disse anteriormente, ela trata que o órgão gerenciador deve realizar esse procedimento público de intenção de registro de preços. Sendo que o parágrafo 1º do também artigo 86, ele trata que é possível dispensar a divulgação da chamada IRP, que é a intenção de registro de preços. Mas nesse caso, a lei trata que só é possível dispensar nos casos em que o órgão gerenciador for o único contratante. Esse significado, em relação ao único contratante, em regra, é para aqueles casos em que o objeto a ser licitado pelo gerenciador, ele é exclusivo do gerenciador. Ou seja, não caberia um outro órgão ou entidade ser partícipe daquela licitação que o gerenciador está realizando, tá? Contudo, nós temos hoje a nível Brasil, inclusive dos entes subnacionais, os entes municipais, estaduais, regulamentos que tratam de outras hipóteses em relação à dispensa da chamada IRP. Então, o que a gente orienta sempre é você, servidor, avaliar como está o seu regulamento em relação a essa obrigatoriedade de divulgação da IRP. Mas vamos lá, vamos para o sistema do Compras Gov.br, tá? Então vejam, nós estamos já diante da chamada área de trabalho do sistema do governo federal, na qual nós temos o novo divulgação de compras, sendo que é possível acessá-lo através tanto dessa opção criar, como desse menu superior, assim como no acesso rápido é possível então encontrarmos aqui o novo divulgação de compras. Nesse ponto, é importante relembrarmos, tá, de que a partir da utilização e da chegada do novo divulgação de compras, a numeração da nossa contratação já não é mais em relação à modalidade, tá? Então, independente da modalidade, o sistema do governo federal vai gerar automaticamente um número para a tua contratação. Número esse que é muito importante relembrarmos que ele deverá
constar no edital para com que as empresas possam, então, fazer a consulta tanto no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, como também para cadastrar proposta e participar da etapa competitiva dentro do sistema do governo federal, o Compras.gov. Esse número, como que o órgão sabe qual é ele? Bom, tem duas formas. Uma delas é para aqueles órgãos, em especial o órgão CISG, que elabora o PGC, que é o PCA, o Plano de Contratações Anual do Sistema do Governo Federal, ele, em regra, terá sua contratação devidamente aprovada, como essa que vocês estão vendo em tela. Sendo que, ao fazer o recebimento dessa contratação, ele consegue, então, realizar posteriormente a inclusão dos dados da contratação e, com isso, realizar a publicação, seja de uma IRP ou então de um registro de preços já com o seu edital consolidado. Agora, aqueles órgãos que não possuem o plano de contratações anual no sistema, é possível que eles utilizem o sistema normalmente, mas nesse caso será necessário criar uma contratação nessa opção, tá? Sendo que aqui é necessário preencher dados. Então, suponhamos que eu esteja realizando, tá, uma contratação para aquisição de microfones, tá? Então, nesse caso, eu venho aqui e seleciono o objeto. Esse título eu posso dar o nome para melhor identificar a minha contratação aqui dentro. Então, eu não preciso colocar um número aqui, eu posso só indicar o título para melhor encontrar essa contratação posteriormente, tá? Ele vai ter também a necessidade de indicar a categoria, né? Microfone, a categoria vai ser bens, tá? Nesse campo de data estimada para o início do processo, o que nós temos orientado é que os órgãos que estão criando a contratação indiquem a data que o processo de contratação deu início, quando foi dado start, né? Seja através de um DFD, de um DOD, de um DID, que é aquele primeiro documento que constitui a etapa preparatória e que deu início ao processo de contratação, tá? Então, suponhamos que aqui nós tenhamos iniciado a contratação no dia 7 de julho. E a data fim do processo, cuidado para não confundir, porque essa é a data a qual o órgão pretende e estima que o contrato seja assinado. Não significa que será assinado nessa data, mas é a data estimada para assinatura, tá? Então, suponhamos que eu estimo que esse contrato seja assinado até o dia 7 de setembro, né? Por exemplo, como aqui é um feriado, vamos colocar dia 8 de setembro, por exemplo, tá? O sistema vai dar automaticamente um prazo estimado de duração do processo, né, para que se tenha noção dele. E abaixo vai ter o campo de descrição. Então aqui eu vou informar, por exemplo, a aquisição de microfones teste, tá? Abaixo ele vai pedir a justificativa. Em regra, esse campo ele seria para aqueles órgãos CISG que elaboram o PGC, que é o sistema do PCA do governo federal, o qual eles devem ter a contratação planejada. Então, nos casos de não ter essa contratação, eles precisam justificar. Só que os órgãos não CISG, estados e municípios também precisam justificar. Só que nesse caso você pode apenas indicar ou conforme TR, ou então até somos órgão não CISG, tá? Então vamos colocar aqui, ó, órgão não CISG e não elaboramos o PGC, por exemplo, tá? Então aqui a justificativa ela vai precisar ter, mas ela é mais pelo fato de que vocês, de fato, caso não seja um órgão CISG, estão criando a contratação, tá? Aí percebam que quando eu clico em concluir, ele vai criar uma contratação para mim. Vejam em tela que é a 130/2026. Vejam só. Se eu for criar uma próxima contratação, independente da modalidade, ela vai ser a 131, uma outra a 132 e assim de forma subsequente. Para aqueles órgãos que recebem a contratação planejada, o número já vai ser aquele de acordo com o próprio PGC, aquela compra aprovada, tá? Que foi lá aprovada através do PGC. De toda forma, se eu tivesse recebido a contratação, o sistema ficaria de forma muito similar do que esse que nós apenas criamos uma contratação nova, tá? Na qual, então, no passo seguinte, nós vamos clicar aqui em editar e o sistema vai pedir dados. O primeiro deles é o número do processo, então você vai verificar o número do teu processo interno, tá? Caso o órgão tenha uma numeração de controle interno, tá?
pode indicar, mas esse campo é opcional, então não é obrigatório, até porque tem órgãos que acabam numerando a contratação internamente e que não vão seguir aquela 130, como tal nós criamos, mas vale destacar que esse número de controle interno é apenas via sistema e que no edital eu preciso constar o 130, tá? Mas aqui eu poderia indicar então na minha numeração interna, caso eu venha a ter. Eu posso deixar em branco porque ele é opcional, tá bom? O próximo seria o tipo da contratação. Então aqui nós vamos selecionar o pregão, que seria, né, a modalidade mais utilizada hoje, tá? E eu vou selecionar então, de fato, aqui nós temos a fundamentação legal, tá? Inclusive nós recentemente tivemos a atualização da 13303, tá, no sistema, é uma novidade, mas nesse caso a gente vai utilizar a 14133, artigo 28, tá, inciso 1º. Se eu tivesse selecionado a modalidade concorrência, ele também indicaria o artigo 28 mais inciso 2º, assim como se eu selecionasse um outro tipo de contratação, ele direcionaria o fundamento legal de acordo com a modalidade ou forma de contratação que nós selecionamos, tá? Aqui nós vamos selecionar o modo de disputa, tá? Então, se for modo aberto, aberto, fechado ou fechado e aberto, tá? Então, eu seleciono o meu modo de disputa e, na sequência, o critério de julgamento. Em sendo pregão, é apenas menor preço ou maior desconto. Se eu tivesse selecionado uma concorrência, ele abriria a possibilidade, inclusive, de outros critérios, como técnica e preço, melhor técnico ou conteúdo artístico ou, né, o menor preço e maior desconto, tá? A forma de realização eletrônico e o tipo, nesse caso que é microfone, é bens comuns, tá? E aí vejam, como nós aqui estamos tratando de um registro de preços, nós vamos selecionar então a opção registro de preços, tá? Então agora não precisa mais criar aquela IRP antes de lançar um edital. Basta eu selecionar a opção registro de preços. E nós ao lado vai ter a opção do tratamento específico, tá? Então nós temos 3 opções: sem tratamento, compra nacional ou compra centralizada. Se a tua contratação não é compra nacional e nem compra centralizada, você mantém o sem tratamento específico. Combinado? Feito isso, meus amigos, nós temos então um campo de informação complementar, que ela é opcional, mas o que você coloca aqui vai aparecer na tela principal do PNCP, mas é opcional, tá? E feito isso, nós vamos para os dados adicionais à contratação. Nesse campo, pessoal, aqui a gente tem uma opção muito importante. Então vejam o que o sistema pergunta. Deseja divulgar a contratação SRP sem abrir para manifestação de interesse? Bom, se você já está com o edital pronto e você não vai oportunizar partícipes, você vai marcar essa opção, tá? Onde inclusive o sistema já vai solicitar os dados da imprensa nacional e também os dados para a realização do início do recebimento de propostas e também do fim do recebimento, que seria a data da sessão. Agora, se você deseja divulgar a IRP para partícipes, vejam, você mantém essa opção sem marcar. Porque aí, nesse caso, você vai determinar a data estimada para a conclusão do processo de manifestação de intenção de partícipes, tá? Então, você marcaria essa opção, ou melhor, né, a data apenas nos casos em que você vai abrir a IRP para partícipes. No nosso exemplo, nós não vamos abrir para partícipes. Então, eu já vou marcar a opção que eu não vou abrir para participantes. E aí, o sistema vai pedir dados relacionados à publicação da imprensa nacional. Prestem atenção. Aqui vocês só marquem algo se o teu órgão é federal, é CISG e faz a publicação no DOU, no Diário Oficial da União, na imprensa nacional, diretamente no sistema, tá? Então, caso você seja órgão não CISG, o qual não faz a publicação no DOU pelo sistema do Compras, deixem esses campos em branco. Basta não preencher nenhum deles, tá? Inclusive, uma dica é, muitos órgãos vêm aqui e colocam, por exemplo, algum dado. E aí deixam um espaço aqui dentro. Tem que zerar os espaços, não pode deixar nenhum espaço aqui, senão vai dar erro lá na frente, tá? Então, se o teu órgão não é CISG e não faz a publicação no DOU pelo Compras,
e mantém só a divulgação pelo INCOM, você de fato não vai marcar nenhum dado aqui. Agora, reforçando, o seu órgão faz a divulgação pelo sistema, aí você vai indicar os dados. Combinado? Bom, dando sequência, nós vamos então para prazo de proposta e lance. Nesse campo, você vai indicar a data de início de recebimento de proposta, que em regra vai ser sempre o próximo dia útil. Como hoje é dia 17, eu marco dia 20 e o horário seria o horário de início. Então, a gente recomenda que seja o início da manhã, 8 horas, tá? Sendo que a data fim de recebimento, prestem atenção, é a data da sessão que vai iniciar os lances. Então eu vou ter que contabilizar pelo menos 8 dias úteis, agendo a data e aqui é o horário que eu paro de receber novas propostas e iniciará automaticamente a fase competitiva. Então se eu pretendo iniciar às 9 horas, aqui eu coloco, tá? Lembrando que é sempre horário de Brasília, tá, pessoal? Dando sequência, esse campo relacionado à data estimada para a conclusão do processo só preencha se você vai abrir a IRP para partícipes, caso contrário, deixe em branco, tá? E aí tem o permitir adesão. Eu só vou a selecionar a opção se o teu edital ele permitir adesão. Tranquilo? Caso contrário, eu deixo sem marcar a opção. Vai permitir adesão? Eu marco a opção, não vai, eu deixo de marcar. Esse campo de adesão, pessoal, ele é um campo que, em tese, seria para indicar a quantidade de órgãos que podem aderir à sua ata. Contudo, tenho o entendimento que não cabe essa definição por conta do órgão gerenciador, tá? E que a questão relacionada à adesão, ela seria o dobro do quantitativo original do item, tá? Então aqui, se o órgão precisa limitar, por exemplo, eu vou permitir no máximo 4, 5 partícipes. Então você pode indicar, caso contrário, você deixa em branco e faça com que essa limitação da adesão seja em relação ao quantitativo mesmo, que está descrito na lei, que em regra o limite é o dobro do quantitativo original. Então, se eu tenho um item de 100 unidades, eu posso permitir adesão para mais 200, sendo que cada órgão que vai solicitar adesão é limitado a 50% do quantitativo original, que seria o em 100, né? Então, cada órgão pode aderir a 50 unidades, tá? Então, você pode deixar em branco ou indicar essa quantidade de órgãos que podem aderir, tá? Dando sequência, vai ter o endereço do processo eletrônico. Caso o órgão tenha o processo eletrônico e o endereço público para isso, ele pode vir aqui e fazer indicação. Eu vou colocar aqui o endereço aleatório, mas caso o órgão não tenha, você justifica que o órgão não possui o endereço eletrônico. Se for para disponibilizar, eu sou do entendimento que seja algo que seja público, né? Se não for, então você não disponibiliza, tá? Abaixo vai ter o recurso orçamentário, então você vai indicar se é recurso federal, dá para colocar mais do que um, se for federal e estadual, por exemplo, né? Se for 3, né? Se for todos, enfim, aí você vai indicar qual é o recurso específico, tá? Vamos agora para itens e grupos. No campo de itens e grupos, pessoal, a gente tem duas opções. A gente pode tanto fazer o upload de itens através de uma planilha, como também adicionar os itens com o CatMat ou CatServe de forma através de um campo de busca, tá? Então vejam, esse upload de planilhas, eu vou clicar aqui para vocês observarem. O sistema disponibiliza uma planilha modelo, padrão, sendo que qualquer detalhe adicional o sistema não vai aceitar. Se você quer utilizar a planilha para fazer o upload, você vai ter que indicar exatamente os itens que ali estão. Inclusive, o formato da planilha é CSV. Você não pode alterar isso, tá? Então, se a planilha, por exemplo, eu até vou baixar ela aqui, ó, olha só. Vou fazer o upload de planilhas. Então, vejam, aqui a gente tem um modelo, onde ele vai ter o código, que é o CatMat ou CatServe, o apelido, que é algo opcional para melhor você identificar, né, o item. Tem o tipo, se é material ou serviço. Tem a unidade de fornecimento, tá? E também tem o valor unitário, que está aqui em 4 casas, tá? E informações complementares. Um ponto muito importante, pessoal. Se vocês forem efetivamente querer preencher essa planilha, ela tem que ser em conformidade do que está aqui. Se você tirar desses moldes, o sistema não vai aceitar, inclusive o formato em CSV,
tá? Então, você pode fazer o preenchimento, inclusive uma dica é vocês já buscarem o catálogo de itens. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Se vocês virem aqui no... Vamos lá. Vamos buscar aqui materiais e serviços, tá? Através desse ambiente é um local, inclusive, que vocês conseguem fazer o pedido de catalogação de itens, tá? Mas aqui no campo de catálogo, você consegue buscar itens, inclusive colocar eles no carrinho, aqui eu tenho alguns de exemplo, e fazer a exportação através de um próprio CSV ou de um PDF. Quando eu faço isso, né, por exemplo, de um CSV, a exemplo, o sistema, então, ele já baixa o código, tá? A descrição, o tipo e a unidade. Tá vendo que ele tá aqui, ó, frasco de 15 ml e etc. Se você faz essa busca antecipada já relacionada à unidade de fornecimento, ao tipo de material e etc, fica mais fácil para fazer o preenchimento. O que a gente recomenda para essa planilha ser útil efetivamente, o ideal seria que aqueles responsáveis pela etapa preparatória do processo, ainda na elaboração do termo de referência, já façam essa pesquisa e já encaminhem para vocês, tá? Para que a planilha não se torne ainda mais, assim, trabalhosa do que a inclusão, como vocês podem ver aqui, tá? Por itens, que aqui no adicionar eu posso buscar, por exemplo, microfone. Eu busco, então, a descrição do item que mais se aproxima ao meu termo de referência, já que por vezes a gente não encontra exatamente, tá? E você adicionaria de forma unitária. Então, se por exemplo for R$1.000, o valor unitário estimado, aqui eu colocaria. Se eu tenho um outro tipo de microfone, tá? Então, vou colocar aqui um outro tipo de microfone, né? E eu também quero adquirir, esse aqui é R$2.000, por exemplo, estimado, eu poderia ir adicionando os meus itens aqui, tá? Adicionei meus itens, tanto pelo upload como fazendo, de fato, item a item. Adicionei ao CIASGNet. Aqui, perdão, CIASGNet não, adicionei ao novo DC. Nós teríamos aqui os nossos itens, tá? Nesse ponto, pessoal, tem algumas dicas para vocês que podem ser úteis, tá? Primeira delas é a seguinte. Depois de adicionados itens, o sistema ele solicita que a gente indique a quantidade de cada um deles. E é possível, através desse marcar todos, você adicionar o local de entrega. Eu vou apenas corrigir o meu CEP aqui, correto? A quantidade de cada um dos itens. Então, se eu quero, por exemplo, 200 unidades, ou melhor, né? 20 unidades desse microfone, tá? E 30 unidades desse outro microfone, quando eu salvo, ele vai ter ali a quantidade total de cada um deles. Detalhe, pessoal, essa quantidade mínima só preencham se realmente o teu edital, o melhor, né, o teu próprio termo de referência, ele tiver referência ao artigo 82, inciso 4º, porque a lei permite que a administração, ela indique uma quantidade mínima a ser cotada pela empresa, né? Mas isso geralmente ele é utilizado quando a quantidade de itens naquele item mesmo, a quantidade deles for muito grande. Então, isso poderia até ter um prejuízo em relação à competitividade. Então, eu poderia prever que a licitante, ao participar, pudesse fazer, né, a proposta com uma quantidade inferior àquela estimada. Nesse caso em tela, não seria, né, algo proporcional a essa indicação. Mas caso você tenha, dê uma olhada aí no artigo 82, inciso 4º da lei, que ele trata sobre. Se não for o caso, você deixa esse campo em branco, não preenche nada, tá? Feito isso, pessoal, nós temos que preencher agora alguns outros dados, tá? Então, se a tua licitação toda, todos os itens, eles forem exclusivo para MEIPP, ou todos eles forem ampla concorrência, eu tenho uma dica bem interessante para vocês, que é a seguinte: se todos forem, prestem atenção, você pode vir aqui, porque olha só, quando eu abro o item, eu preciso preencher o critério de julgamento e também o benefício, tá? Então, item a item. Mas agora, sendo todos os itens exclusivos da minha licitação ou todos ampla concorrência, vocês poderiam criar um atalho aqui. Qual que é o atalho? Se você vem em marcar todos, tá? Tem essa opção de criar grupo, tá? O criar grupo tem que ter uma justificativa no processo.
tá? Mas vamos lá, eu não quero criar um grupo, mas eu vou criar para a gente fazer aqui uma facilidade na descrição dos nossos itens. Como assim, Nádia? Olhem só, eu vou vir aqui em criar grupo, ele vai pedir um nome, eu vou só colocar um XXX porque eu não quero criar um grupo, tá? E vou selecionar o critério de julgamento. Menor preço, todos eles são menor preço. E eu vou selecionar, por exemplo, usar o tipo de benefício como exclusivo, tá? Eu não vou marcar margem de preferência nem PAC, porque eu só marcaria se assim o meu termo de referência dispôs. E aí eu venho confirmar. Vejam, criou um grupo. Esse é o formato de nós criarmos um grupo. Mas eu não quero criar um grupo. Eu coloquei essa descrição, eu venho aqui e excluo, tá? Quando eu excluo, olhem que bacana, ele mantém o meu critério de julgamento. Então, eu não preciso ir item a item indicar. E o tipo de variação, eu posso vir aqui e colocar. Por exemplo, que ele pode ser monetário ou percentual. Então, se eu quero colocar, por exemplo, 10 centavos, salvei. Eu poderia também colocar que é o orçamento sigiloso e poderia colocar uma informação adicional. Essa informação adicional seria em relação a essa descrição do item. Então, se o teu TR tiver uma descrição além do que está aqui no Catmate, eu poderia indicar, por exemplo, aqui ó, sem fio, tá? Microfone sem fio, salvei, tá? E veja no próximo item, ele também já terá o critério de julgamento e eu vou então indicar um intervalo mínimo, tá? Se for orçamento sigiloso, eu marco, se não for eu deixo sem marcar, se eu precisar colocar alguma informação adicional, eu adiciono e eu salvo. Vejam que no campo de benefício, ele já vai estar exclusivo, tá? Então você vai ter uma facilidade, mas vale destacar que esse tipo de benefício, ele não necessariamente é exclusivo. Eu poderia, por exemplo, deixar ele ampla concorrência, né, que seria sem usar o benefício, e aí eu tenho justificativas aqui, né, pra gente dispor, então você vai, ele só será ampla concorrência se de fato o teu termo de referência dispor, porque a regra é itens até 80 mil, exclusividade para micro ou pequena empresa. Você só não vai dispor dessa exclusividade se o teu termo de referência tiver uma justificativa para isso. Porque, inclusive, meus amigos, é um direito constitucional das empresas, tá? Mas eu poderia, se o item fosse acima de 80 mil, tirar esse benefício, né? Porque não teria como, porque é até 80 mil, tá? Ou colocar uma outra justificativa. Ou manter a justificativa com exclusividade. E também tem a questão da cota reservada, que eu poderia dispor da cota reservada. Mas aqui eu vou deixar como exclusivo, tá? E aí vejam, esse outro item também ficou salvo essa exclusividade porque a gente fez aquele esqueminha de criar o grupo só para colocar esses benefícios e também o critério de julgamento e depois excluiu, tá? Mas vale destacar, meus amigos, que poderia também ser um grupo. Então, se fosse e tivesse justificativa, eu seleciono os itens que eu preciso agrupar e eu crio um nome para esse grupo, tá? Lembrando que o grupo, caso seja criado, as empresas, elas não efetuam lances pelo valor global, e sim pelo valor unitário, e eu preciso ter uma justificativa no processo para agrupar, tá bom? Bom, salvo essa questão dos itens, nós vamos para os anexos. No campo de anexo, sendo um órgão que, de fato, elabora, né, ETP, TR, matriz de risco digital, você pode vincular ou até mesmo, em alguns casos, estará vinculada os seus artefatos. Caso contrário, você precisa anexar, tá? Então, aqui, pelo menos, o edital precisa ter, tá? Pelo menos o edital. Se o teu termo de referência não estiver em anexo já a esse arquivo, é necessário que você venha aqui e também coloque o termo de referência, tá? O estudo técnico preliminar, ele não é um anexo obrigatório, tá? Então, o TCU já tem, inclusive, julgados sobre a temática em que ele não é obrigatório. Caso o órgão opte para inserir, ele pode assim o fazer, assim como outros anexos, tá? Para concluir, nós vamos em responsáveis, onde nós vamos indicar, em especial, o pregoeiro, CPF, cargo e função, tá? E aqui você só vai, presta atenção, colocar como responsável na imprensa se o teu órgão realiza a publicação na imprensa nacional através do sistema do governo federal. Aí você vai indicar quem será o responsável. Caso contrário, você também mantém esse campo sem marcar. Adiciono
Feito isso, eu venho concluir e aqui nós temos algumas opções. Meus amigos, muitos já me falaram, eu clico em visualização prévia e dá esse erro. Por quê? Esse visualização prévia é só para aqueles órgãos que fazem a divulgação na imprensa nacional pelo sistema. Para quem não faz, não vai funcionar, tá? Nós também não temos mais aquele relatório de itens que nós tínhamos no CIASGnet, tá? Então é muito importante que vocês, inclusive, nesse rascunho, né, vocês observem o valor dos itens, a quantidade, para verificar se está condizente com o teu termo de referência, tá? Feito isso, tem a opção de abrir a manifestação, a IRP, que não é o nosso caso, e nós vamos em divulgar, tá? Aqui, ele tá pedindo se você realmente deseja publicar essa contratação sem a IRP, então esse é o nosso objetivo, e se você também não vai indicar nenhum dado em relação à imprensa nacional, porque no caso, aqui é um órgão não CISG e nós não vamos publicar na imprensa nacional, tá? Então, eu confirmo e nós veremos se a nossa contratação estará no PNCP e assim estará, tá? Então, caso ele aponte alguma irregularidade no preenchimento, ele vai indicar aqui, é necessário que você vá até aquele ambiente que tem o erro e faça a correção, tá, pessoal? Então, vejam, essa contratação, ela fica em andamento, em processo de divulgação. Muito em breve, ela estará com esses dados de divulgada, tá bom? O sistema, pessoal, também possibilita alterações, tá? Então, aqui no campo de ações, de contratações já divulgadas, nós temos a possibilidade de fazer os que antes a gente chamava evento. Anulação, revogação, suspensão ou iniciar um evento de alteração. Mas esse vídeo já ficou longo demais, então num próximo a gente fará isso, tá? Assim como vamos tratar sobre a divulgação da IRP, tá bom? Encaminhe esse vídeo para quem precisa, saibam que vocês podem me encontrar em inúmeros cursos presenciais ainda esse ano, tá? E também fazer parte da jornada do pregão eletrônico, que é um programa que eu tenho com gravações de aulas, né, com tudo isso e mais detalhes, inclusive em relação à fase de seleção do fornecedor, que seria ali o julgamento, fase de lances, habilitação, recurso, e contém também um grupo de alunos exclusivo no qual eu estou e ajudo vocês diariamente, tá? Então, se você tem interesse em fazer parte da jornada, veja a legenda aqui e faça parte, que será um prazer imenso recebê-los lá. Espero que esse vídeo, né, os ajude e que vocês possam realizar a contratação com mais segurança. Um grande abraço a todos e até o próximo!